28 de abril de 2011, no alto de uma crista gelada nos Alpes, o alpinista suíço Erhard Lauretan se movia com a calma e o foco de um homem que passou a vida inteira desafiando a gravidade, as tempestades e a morte nas montanhas. Mas hoje, em seu 52 ou aniversário, seria sua última escalada, de conquistar a montanha mais alta do mundo, sem oxigênio, a se tornar odiado e julgado. Esta é a história de uma lenda do montanhismo que sobreviveu ao Everest, apenas para morrer em uma colina no quintal de casa. Bem-vindo ao Extreme. Erhard Lauretan nasceu em 28 de abril de 1959 na tranquila cidade suíça de Buell, cercada pelas imponentes silhuetas dos Alpes. Para muitas pessoas, as montanhas são refúgios de fim de semana ou cenários de férias. Para Erhard, elas eram o ar que ele respirava. Sua infância não foi diante de telas, nem em ruas asfaltadas. Foi passada perseguindo sombras nas cristas, escalando rochas sem cordas e sentindo o vento gelado cortar seu rosto enquanto explorava trilhas muito acima do fundo do vale. Muito dessa obsessão inicial veio de seu primo Fritz, o guardião da cabana Frunden, nos Alpes berneses. Todo verão, Erhard ficava com ele, e a cada verão, as montanhas apertavam ainda mais seu domínio sobre o garoto. Fritz o guiava por cristas sinuosas e trilhas rochosas. Erhard observava os alpinistas mais velhos na cabana, analisando seus equipamentos, a confiança serena e o respeito pelas montanhas. Sem perceber, ele estava sendo moldado, orientado, transformado em alguém que um dia se juntaria a eles. Aos 11 anos, Erhard escalou sua primeira montanha, Dent de Brock. Aos 15, ele subiu a íngreme face leste do Doldenhorn, com quase 12 mil pés de altura. Quando ele ficou naquele cume, sem fôlego e tremendo, algo mudou dentro dele. O mundo se espalhava sob seus pés, silencioso e infinito. A sensação de liberdade, de estar entre a terra e o céu, virou o combustível de sua vida. Mas as montanhas exigem mais do que paixão, elas exigem sacrifício, e à medida que a vida de Erhard se desenrolava, ele daria tudo a elas. Pequeno desvio nesse trem do caos. Toda semana no Patreon, eu compartilho algo mais profundo, um vídeo exclusivo, uma análise do que realmente aconteceu, ou uma história pessoal que não coloco no YouTube. Se quiser ir além dos bastidores, junte-se à comunidade extrema no Patreon. Te vejo lá. À medida que Erhard passava da adolescência para a vida adulta, a relação dele com as montanhas se transformou de uma simples fascinação para algo muito mais sério, quase espiritual. Ele não escalava por fama ou reconhecimento, ele escalava porque era o único lugar onde sua mente ficava clara, onde o mundo fazia sentido, onde esforço, precisão e respeito eram as únicas moedas que importavam. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a escalada no Himalaia era dominada pelo que muitos chamavam de táticas de cerco. Expedições massivas, carregando toneladas de equipamentos, equipes de sherpas, fixando cordas por toda a face da montanha, alpinistas estabelecendo uma sequência de acampamentos de altitude, subindo lentamente com cilindros de oxigênio presos às costas. Era assim que os grandes picos eram conquistados, mas, para Erhard, isso parecia artificial, parecia trapaça. Ele queria pureza, queria simplicidade, queria enfrentar a montanha como ela era, não com um exército atrás dele, mas como um único ser humano, com nada além de habilidade, instinto e coragem. Essa filosofia o colocou entre os pioneiros da escalada em estilo alpino. Sem cordas fixas, sem oxigênio engarrafado, sem equipes de apoio enormes, apenas 2 ou 3 escaladores se movendo rápido e leve. Aceitando todas as consequências de suas escolhas, cada passo era um risco, cada decisão era irreversível. Era um estilo que matou muitos, mas atraiu Erhard como um imã. Sua primeira grande expedição aconteceu em 1982, quando ele estava na base do Nanga Parbat, um monstro de 8.000 metros conhecido como a Montanha Assassina. A face da Ymir se erguia sobre ele, uma mistura brutal de rochas soltas, seracs desmoronando e zonas de avalanche que podiam apagar um alpinista em segundos.
Mesmo assim, Erhard se movia com propósito, com controle, com a calma de alguém que já havia feito as pazes com o perigo. Ele alcançou o cume após meses de escalada brutal, mas quando olhou do topo da montanha, em vez de orgulho, sentiu decepção. Ele usou cordas fixas na subida e, para ele, isso significava não ter escalado a montanha como considerava correto. A partir daquele dia, ele jurou nunca mais usá-las. Ao longo da década seguinte, a carreira de Erhard explodiu em uma série de ascensões lendárias no Apurna Makalu K2 Choyu. 1 a 1, ele escalou os picos mais mortais do mundo, em puro estilo alpino. Ele não tinha a intenção de completar todos os 14 gigantes de 8.000 metros, mas, lentamente e de forma inevitável, acabou riscando-os da lista. Alpinistas treinam por anos para chegar ao Everest, participam de expedições enormes, carregam tanques de oxigênio e dependem de equipes de sherpas para abrir caminho. Erhard escolheu o oposto. Ele e o alpinista suíço-canadense Jean Piet subiriam a face norte do Everest do jeito mais difícil. Sem oxigênio, sem cordas fixas, sem acampamentos, esperando com comida quente, sem guias para ajudá-los se algo desse errado. A estratégia era tão ousada que muitos alpinistas achavam que isso o mataria. Em 30 de agosto de 1986, eles deixaram seu acampamento avançado na geleira Rongbuk e começaram a subida. A face norte é notória por seu gelo irregular, cristas afiadas como facas, ventos que podem te derrubar e um lugar onde os erros são permanentes. Erhard escalava como se tivesse nascido no ar rarefeito. Ele e Jean avançavam rapidamente, cruzando a zona da morte com pouco equipamento. Seus pulmões sobrecarregados e pernas trêmulas não reduziram o ritmo. Em só 43 horas, eles realizaram uma das ascensões mais impressionantes da história do montanhismo. Eles desceram as encostas, deslizando de costas, fazendo uma descida perigosa e incrivelmente rápida, que reduziu em horas o tempo de exposição. Ao chegarem ao acampamento base, o mundo do montanhismo percebeu que o Everest fora escalado de um modo antes considerado impossível. Mas as montanhas ainda não tinham terminado com Erhard. Logo após a ascensão impossível do Everest, Erhard Lauritzen havia se tornado um fantasma dos picos elevados, um homem que se movia pelas montanhas com uma velocidade e pureza que pareciam quase irreais. Os alpinistas falavam sobre ele em tons sussurrados, como alguém que havia alcançado uma compreensão mais profunda das montanhas que os outros só podiam imaginar. Mas até mesmo as lendas sangram. Apenas alguns meses após o Everest, Erhard tentou uma nova rota no Cho-Oyu com seu amigo Pierre Alan Steiner. Era para ser outra aventura ousada, um teste de habilidade e resistência, mas virou um dos momentos mais sombrios da vida dele. Uma tempestade atingiu a montanha sem aviso, engolindo-os em condições de nevasca total. O vento uivava como um ser vivo, a neve cobria as pegadas segundos depois de serem feitas, e a visibilidade caiu para quase nada. Eles foram forçados a recuar, descendo a encosta lentamente. Cada momento era cuidadoso, cada passo uma aposta. Então, Pierre escorregou. Ele caiu centenas de metros montanha abaixo, quicando no gelo e nas pedras. No silêncio cortante que se seguiu, Erhard correu atrás dele, esperando o pior. Contra todas as probabilidades, Pierre estava vivo, quebrado, sangrando, mas vivo. A tempestade rugia ao redor deles. A temperatura despencou. Eles estavam presos. Erhard tinha uma escolha. Ele cavou um pequeno abrigo, uma caverna de neve improvisada, mal grande o suficiente para proteger Pierre do vento. E então partiu em direção ao acampamento base. Foi uma descida brutal. Ele tropeçava às cegas, o frio mordendo seus dedos. Suas pernas tremiam de exaustão. Seu corpo implorava por descanso, mas quando chegou ao acampamento base, não encontrou nada. Todos tinham ido embora. Sherpas, equipe de apoio e outros alpinistas foram obrigados a descer a montanha pela mesma tempestade que prendeu Erhard e Pierre. Eles presumiram que ninguém poderia ter sobrevivido tão alto. Por 3 dias, Erhard lutou para voltar até Pierre. 3 dias na tempestade,
3 dias escalando, com quase nenhuma comida, sem dormir e sem garantia de que encontraria seu amigo vivo. Surpreendentemente, Pierre ainda respirava quando ele voltou, mas estava por um fio. Durante a tentativa de resgate, Pierre morreu e algo dentro de Erhard quebrou. Ninguém o culpou. Alpinistas e socorristas disseram que ele fez tudo o que um ser humano podia, mas a lógica não cura a culpa, que o consumiu por anos. Erhard mergulhou em uma névoa de depressão. Ele evitou os holofotes, evitou picos de alto risco. Por um tempo. Ele questionou tudo o que sempre acreditou sobre as montanhas, sobre o risco, sobre a linha entre a coragem e a imprudência. Mas lentamente e com sofrimento, as montanhas o chamaram de volta. Em 1989, ele e André Georgia lançaram um desafio quase impensável. Eles escalaram 13 grandes faces norte nos Alpes berneses em 13 dias. O Eiger, o Fischerhorn, o Schreckhorn, uma após a outra. Como se estivesse recuperando uma parte de si mesmo a cada ascensão. Um ano depois, ele voltou ao Choyu, a montanha que havia tirado seu amigo. Foi um ato de luto, de homenagem a Pierre, e quando finalmente chegou ao cume, deixou que o vento levasse sua dor. Em meados da década de 1990, restava uma última montanha, entre ele e o feito de se tornar a terceira pessoa na história a escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo, Kongchenjunga. No outono de 1995, Erhard Lauritzen estava à beira da imortalidade no montanhismo. 13 dos 14 gigantes de 8.000 metros do mundo já estavam atrás dele, cada um escalado em puro estilo alpino, sem oxigênio, sem cordas fixas, sem exércitos de alpinistas de apoio, apenas velocidade, precisão, instinto e a disposição de aceitar tudo o que a montanha exigisse. Só restava Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta da Terra e uma das mais imprevisíveis, conhecida por seu clima instável e por suas faces maciças que desabam sem aviso. Kangchenjunga era um exame final, diferente de qualquer outro. Uma montanha que punia a hesitação, punia o orgulho, punia até o menor deslize de julgamento. Mas Erhard não estava escalando por reconhecimento, não estava escalando por um recorde. Ele estava escalando porque era isso que ele sabia fazer. Era para isso que ele tinha nascido. No dia 5 de outubro de 1995, ele subiu pelo ar rarefeito, próximo dos 8.500 metros de altitude, onde o vento corta como uma lâmina e o frio penetra nos ossos, o mundo se estreita lá em cima. Cada respiração queima, cada passo parece arrastar o corpo por cimento molhado. O ar é rarefeito demais para pensar direito, rarefeito demais para sonhar, rarefeito demais para viver. Mesmo assim, Erhard continuou subindo. No meio da tarde, ele alcançou o cume, o último dos 14 picos, acima de 8.000 metros todos escalados sem oxigênio suplementar. Apenas Reinhold Messner havia conseguido isso antes dele, e até hoje quase nenhum ser humano vivo pode afirmar o mesmo. Erhard havia feito o que quase ninguém na história teve força, habilidade ou força de vontade para fazer. Nos anos seguintes, ele virou uma lenda silenciosa, sem buscar entrevistas ou elogios. Ele evitava a fama, evitava as câmeras, preferia deixar as montanhas falarem por ele. Mas a vida tem uma maneira de oferecer o triunfo com uma mão e a tragédia com a outra. 6 anos após completar um dos maiores feitos do montanhismo na história, Erhard Lauritzen enfrentou algo muito mais devastador do que qualquer avalanche, tempestade ou queda. Ele sobreviveu à morte de seu filho recém-nascido. Foi no final de 2001, quando a tragédia aconteceu. Seu bebê havia chorado durante toda a noite. Exausto, sobrecarregado, Erhard chegou ao seu limite em um momento de frustração que mais tarde descreveu como o pior erro de sua vida. Ele sacudiu o bebê para tentar acalmá-lo. O choro parou. Ele colocou a criança de volta no berço, mas o dano já estava feito. No dia seguinte, seu filho estava morto. Uma autópsia revelou graves lesões cerebrais e Erhard foi acusado de homicídio culposo. Os tribunais reconheceram seu remorso, a ausência de intenção e o contexto dolorosamente impossível, mas isso não mudou o fato de que uma criança se foi.
Muitos no público se voltaram contra ele. O herói dos Alpes de repente virou vilão nas manchetes. Antes amado, agora universalmente odiado. Dominado pela dor, culpa e horror, Erhard tomou uma decisão que ninguém realmente esperava. Ele abriu mão do seu direito ao anonimato. Ele queria que todos entendessem como os bebês são frágeis e evitar que outros pais cometessem o mesmo erro terrível que ele, mesmo que por pouco tempo. Mas nada disso traria seu filho de volta. Nos anos que se seguiram, Erhard desapareceu dos olhos do público. Ele ainda escalava de forma silenciosa e reservada, mas o fogo que antes ardia dentro dele havia se apagado. As montanhas se tornaram uma terapia, um lugar para respirar, um lugar para existir sem julgamento. Quase uma década se passou em silêncio, e então chegou o dia que trouxe tudo de volta ao início. 28 de abril de 2011. Seu 52, o aniversário um dia que deveria ter sido nada mais do que um simples passeio alpino com sua parceira Xenia. Mas para Erhard, as montanhas nunca foram simples, mesmo em encostas familiares, mesmo em picos que ele já havia escalado dezenas de vezes. Os Alpes sempre carregavam uma corrente de perigo, um aviso silencioso vibrando sob o gelo. Naquela manhã, o ar estava cortante e cristalino, um frio que mordia a cada respiração. Os Alpes berneses se estendiam em todas as direções, suas cristas brilhando sob o sol nascente. O Grünhorn, embora estivesse longe de ser um dos maiores picos do mundo, ainda era uma montanha séria. Suas cristas eram expostas, suas condições de neve imprevisíveis. Mas, comparado aos picos de 8.000 metros, isso parecia casa. Xenia seguia de perto Erhard enquanto eles avançavam pela crista do cume. O mundo estava silencioso, exceto pelo leve estalo dos crampons cravando na neve e pelo sussurro suave do vento serpenteando entre as rochas. A encosta estava compactada e escorregadia devido à neve recente. Sob uma fina crosta branca, camadas de gelo azul se escondiam, o tipo de gelo que não dá uma segunda chance. Erhard se movia com a precisão de um homem que viveu toda a sua vida à beira do impossível. Seus golpes de machado eram firmes, sua respiração calma. Mesmo aqui, mesmo agora, ele mantinha a disciplina silenciosa de um alpinista que sobreviveu a tempestades no K2, que escalou a face norte do Everest sem oxigênio, que viu outros morrerem e, de alguma forma, continuou seguindo em frente. Então, veio o escorregão. Não aconteceu com drama ou barulho, não foi uma queda espetacular. Foi algo pequeno, repentino, o tipo de escorregão que todo alpinista já experimentou. Mas o tempo é tudo, e numa aresta afiada, até um pequeno erro pode se tornar catastrófico. O crampon de Xenia deslizou em uma camada de gelo escondida. O pé dela avançou rapidamente. Ela perdeu o equilíbrio num piscar de olhos. Seu corpo começou a deslizar, ganhando velocidade, a inclinação abaixo dela acelerando sua descida. Erhard reagiu instantaneamente. Anos de instinto tomaram conta dele. Ele cravou seu machado de gelo na encosta, ancorando-se, preparando-se para se autodeter. A queda, mas a corda entre eles, ficou esticada. Quando dois alpinistas estão amarrados juntos, a física é implacável. O alpinista mais pesado, às vezes, consegue parar a queda do mais leve. Mas quando o impulso é forte demais, quando o gelo é duro demais, quando o ângulo é íngreme demais, a corda deixa de ser uma linha de vida e se torna uma alavanca. A queda de Xenia puxou Erhard completamente de sua posição. Seu machado se soltou, suas botas perderam aderência e, de repente, os dois estavam despencando montanha abaixo. O mundo virou um borrão de branco, azul e sombras. O gelo rasgava suas roupas, pedras passavam voando em rajadas. A inclinação os acelerava como um escorregador para o esquecimento. Testemunhas diriam depois que a queda durou mais de 200 metros, tempo suficiente para o terror e para a aceitação. Quando a queda finalmente parou, a encosta estava espalhada com neve rasgada, marcas de piquetas e destroços da queda. Xenia, machucada e quase inconsciente, estava deitada em um ângulo que deveria ser impossível de sobreviver, mas ela sobreviveu. Erhard não. Os socorristas chegaram rapidamente.
cruzando o terreno perigoso, para alcançar a dupla. Mas quando chegaram a Erhard, ele já havia partido. Um alpinista que sobreviveu aos maiores perigos da Terra foi derrotado por uma montanha com metade do tamanho das que já venceu. Mais tarde, Xenia contaria a lembrança que mais a assombrava. Durante a queda, enquanto tudo passava rápido e a montanha se aproximava, ela aceitou que iria morrer. Ela rezou apenas para que não fosse doloroso. Ela nunca imaginou que seria a única a sobreviver e que Erardo seria o resgatado tarde demais. Foi um lembrete doloroso de algo que todo montanhista sabe, mas raramente diz em voz alta. Você pode sobreviver ao impossível por décadas, mas nas montanhas, a sobrevivência nunca é cumulativa. Você não ganha vidas extras, não adquire imunidade ao risco. Não importa o quão habilidoso você seja, não importa quantos cumes você já alcançou, a montanha não se importa. Tudo o que precisa é de um momento. Quando os socorristas desceram o corpo de Erhard da montanha, o montanhismo ficou em silêncio. Esse era um homem que sobreviveu a tempestades que arrancaram barracas das cristas, um homem que escapou de avalanches, superou gigantes e suportou dores que teriam quebrado quase qualquer outra pessoa. Porém, no fim, foi uma crista tranquila nos Alpes que o deteve. Não foi uma parede de 8.000 metros, nem um monstro do Himalaia, mas um simples escorregão em uma montanha na qual ele confiava. Talvez essa seja a verdade que sua vida deixa nas montanhas. Não se importe com talento ou recordes, ou com quantas vezes você se afastou do limite. Elas não contam pontos, oferecem beleza e perigo, e às vezes tiram mais do que dão. Erhard Lauretan foi pioneiro do estilo alpino e um alpinista que se movia mais rápido e leve que quase todos de sua geração. Um homem marcado por uma dor eterna, uma lenda que mostrou que, no fim, todos somos apenas humanos. Ele viveu nas alturas, subiu cada vez mais, e quando a montanha o chamou de volta, ele a encontrou como sempre, silencioso, focado, sempre subindo. Obrigado por assistir. Seja ousado e viva com coragem.